Fala, torcedor! Aqui é o 12º jogador e nesse vídeo vamos falar dos jogos de volta da Libertadores e Sul-Americana dessa terça-feira, dia 23/9, além do pedido de demissão do Renato Gaúcho. Torcedor! Vamos começar primeiramente pelo clássico argentino, pelo confronto sem clubes brasileiros. O Racing, que havia vencido o primeiro jogo lá na casa do Vélez por 1-0, repetiu o placar ontem dentro de casa no Cilindro e está classificado com um agregado de 2-0 para as semifinais da Conmebol Libertadores de 2025. O jogo de ontem foi bem diferente da primeira partida. Na semana passada, eu vim aqui dizer que o jogo foi muito truncado, muito pegado, e isso não mudou, mas com chances para os dois lados. Só que dessa vez, em casa, o Racing foi extremamente dominante e o placar de 1-0 é uma verdadeira mentira. O Racing ontem amassou o Vélez. Poderia ter feito muito mais, 2, 3, até mais, se tivesse desperdiçado menos as suas oportunidades. Se a gente pega as estatísticas do jogo, isso fica ainda mais claro. Mesmo com o Racing tendo menos posse de bola, tendo 46% e o Vélez com 54%, o jogo foi extremamente dominado pela equipe da casa, como eu disse, tendo 23 finalizações contra 4 apenas dos visitantes, sendo 7 do Racing no alvo e 1 do Vélez no alvo. Chances claras, 2 para o Racing, nenhuma para o Vélez Sarsfield. Bolas na trave, como eu disse, 2 do Racing, nenhuma do Vélez. E tivemos 6 defesas do goleiro do Vélez contra apenas 1 do goleiro do Racing. Ontem o goleiro do Racing assistiu o jogo de dentro do campo, nem precisou sujar o uniforme, muito tranquilo a partida. A realidade, como eu disse, é que o Racing destruiu o Vélez ontem. Perdeu muitas oportunidades, porque o placar mais justo seria muito mais do que até 2 gols, tá? Foi assim uma soberania total do Racing ontem, que vai fazer só o gol aos 83 minutos. Mas já no primeiro tempo já era um amasso, já tinha finalizado acho que 15 vezes e o Vélez nenhuma. Uma loucura, tá? Uma loucura. Eu sei, o Vélez parece que fez um gol, né? Só que o gol foi anulado na primeira finalização do Vélez no jogo, né? Eles conseguiram fazer o gol, mas o gol foi anulado. De resto, meu amigo, não teve nem susto, porque o Racing foi muito superior e justamente está nas semifinais da Conmebol Libertadores. E já vou avisando que o Flamengo abra o olho, porque esse time do Racing tem qualidade, é bem treinado e vem mostrando isso, não é de agora. É desde a temporada passada, onde foi campeão da Sul-Americana, no início do ano ganhou a Recopa passando por cima do Botafogo. Então, fiquem de olhos abertos, porque esse Racing é um time muito, muito competitivo e vai dar trabalho para o Flamengo ou para o Estudiantes, quem vinha, obviamente, do confronto da chave inferior desse lado direito, né? Agora, passando para a Sul-Americana, vamos para o time brasileiro da noite. Vamos para o Fluminense. No vídeo passado, eu vim aqui falando que o Fluminense ainda era favorito, que o Fluminense era, para mim, o melhor time dessa Sul-Americana. E sim, ele era. E por que era? Porque foi eliminado para o Lanús dentro do Maracanã. Em uma partida, gente, de soberania do Fluminense. A gente acabou de passar por uma soberania total do Racing e agora estamos passando por uma soberania total do Fluminense. O Fluminense amassou o Lanús no Maracanã e sofreu com a mesma coisa que o Racing sofreu. Perca de oportunidades. Desperdiçou muita chance ontem. Perdeu muito gol. Foi bizarro. Principalmente no primeiro tempo, cara. Foi assim um massacre do Fluminense, tá? Foi um jogo que parecia completamente tranquilo. Tava 1-0, tava indo para os pênaltis. E o time mais próximo de fazer o segundo gol era o Fluminense. Ainda mais ali no começo do segundo tempo, ainda antes das mexidas do Renato Gaúcho, e eu já chego lá, o Fluminense amassava o Lanús. E aí vem as trocas. E as trocas destroem o time do Fluminense. O time do Fluminense começa a ficar completamente desorganizado, só se mandar para o ataque de qualquer forma para fazer o 2-0, em vez de pensar que o 1-0 já era necessário para levar para os pênaltis. E o que acontece? Na primeira descida, depois das mudanças, com o Fluminense completamente no abafa, o
Lanús acerta um contra-ataque, pega ali um 4 contra 4, as falhas de marcação de Freitas, dando condição para o jogador que faz o gol, e do Otávio, que não marca o Marcelino Moreno, causam o gol que elimina o Fluminense dentro do Maracanã para um time do Lanús que eu havia dito, é organizado, era um time interessante, mas não era um bicho de 7 cabeças. E o Lanús está na próxima fase, muito por conta do próprio Fluminense, que tropeçou nas próprias pernas. E também por conta do Renato Gaúcho, que não é mais o treinador do Flusão. O Renato Gaúcho ontem pediu demissão no meio da coletiva. Na verdade, no meio não, na última resposta da coletiva. Segundo ele, no vestiário, ele já tinha avisado o Mário Bittencourt de que não queria continuar e tal, mas aí na coletiva foi o basta final. Na última resposta, ele anunciou que não era mais o treinador do Fluminense. Minutos após a saída dele da coletiva de imprensa, o Fluminense anunciou oficialmente que o Renato Portaluppi não seria mais o comandante da equipe. Sinceramente, cara, o trabalho do Renato, para mim, não era um trabalho ruim. Né? Ele fez um trabalho sensacional na Copa do Mundo de Clubes. A equipe está uma excelente Copa do Brasil, né? Vinha uma excelente campanha na Copa do Brasil. Na Sul-Americana era o principal favorito. No Campeonato Brasileiro, apesar de não fazer jogos tão bons e viver em altos e baixos, faz um campeonato de ali briga por pré-libertadores, coisa desse tipo. Eu sei, né, a torcida estava um pouco chateada com o Renato pelas escolhas do time e tudo mais, mas para mim, o Renato ontem ele pede demissão simplesmente por conta de um ego pessoal. Ele bota a culpa na mídia, diz que agora é para ter um torcedor comandando o time. Quero ver se o cara que vai chegar vai colocar o time que o torcedor quer ou se é ele que vai escalar o time. Basicamente, o Renato ele pede demissão ontem por conta das críticas do torcedor. Né? Torcedor chamando ele de burro, torcedor xingando ele no final do jogo. E assim, cara, ontem ele é assim muito responsável pela eliminação do Fluminense. As mudanças dele no meio do segundo tempo, onde o Fluminense dominava a partida, foram horrorosas. O Lúcio Acosta fazia um baita jogo. Ele tirou o Lúcio Acosta para começar a empilhar atacante lá para tentar achar o segundo gol. Algo completamente desnecessário. Completamente, sim, sem sentido algum. Então, o Renato ele pede demissão, como eu disse, muito por conta do seu ego. Né? Pra, assim, falar, pô, tô saindo porque isso aqui, pô, tá uma sacanagem. E, pelo amor de Deus, cara, abandona um trabalho no meio da caminhada, deixa o Fluminense agora às traças, né, sem treinador, sem opções boas no mercado, pelo menos eu não enxergo, né? Ainda mais com o Ramon Dias próximo do Internacional, eu não sei o que o Fluminense vai fazer. Se o Fluminense vai buscar talvez um Cuca, talvez tentar o Tite ou algo desse tipo. Mas, cara, é assim, meio que eu não entendo o pedido de demissão do Renato. Para mim, como eu disse, é por puro ego, né? Do nada, cara. Inclusive, as informações é que a diretoria do Fluminense foi pega de surpresa com ele anunciando a saída na coletiva de imprensa, né? O que dizem é que ele tinha avisado o Mário que eles iam conversar, porque ele estava querendo pedir demissão e tal, e não que ele iria anunciar na coletiva de imprensa. Até então, que normalmente, quando o treinador sai depois de uma partida, ele nem vai para a coletiva. O Renato foi para a coletiva, respondeu todas as perguntas e deixou ali para a última resposta para avisar que estava saindo. Então, ficou um pouco estranho toda essa saída do Renato. Alguns estão dizendo que por conta da perca de um dos seus auxiliares técnicos, ele já tinha pensado em sair antes da partida e tal, né? Mas acho que não. Eu acho que o Renato ele pede demissão mesmo, não pela eliminação, não pela saída do seu auxiliar técnico, mas sim por conta de si mesmo, de não gostar de estar sendo xingado pelo torcedor, de não concordar com o que o torcedor está dizendo, e ele simplesmente larga o time agora no meio do caminho, às traças, e veremos os próximos passos do Fluminense, cara. Mas eu não achava o trabalho do Renato ruim,
achava um trabalho bem decente, tá? O elenco do Fluminense não é um elenco cheio de craques, né? Não é um elenco tão bom assim para o torcedor, obviamente, se revoltar, que o Fluminense, claro, o Fluminense tem que jogar melhor, tem time para isso, mas não acho que o trabalho era ruim, cara. Eu acho que o trabalho tinha aí um futuro, uma sequência interessante, o Fluminense tinha para onde evoluir, e para mim o Fluminense era favorito contra o Vasco na Copa do Brasil. Agora, já não sei mais, né? Porque, tudo bem, o jogo é só em dezembro, até lá o Fluminense já pode estar com um novo técnico, o time pode estar até jogando melhor. Mas de antemão, o Vasco está na frente, porque o Vasco tem um trabalho em andamento com o Diniz, um trabalho que, apesar de ter problemas defensivos, tem evoluído muito, tem sim os seus altos e baixos, mas é um trabalho que tem uma certa evolução. Então, assim, cara, o Vasco, se o jogo fosse daqui a algum tempo, o Vasco, para mim, seria favorito a classificar. Porque simplesmente do nada o Renato saiu, largou o trabalho dele no Fluminense, que, como eu disse, para mim, pelo menos, não era um trabalho ruim. O torcedor pode afirmar que pô, o Fluminense poderia jogar mais, eu acho que até poderia, mas um trabalho ruim a gente não pode dizer que era. A gente não pode aqui vir dizer que um time que foi para a semifinal da Copa do Mundo de Clubes, eliminando o Inter de Milão, Al Hilal e disputando bem o jogo contra o Borussia Dortmund na fase de grupos, seja um trabalho ruim. Ah, mas aí você está levando em consideração só o campeonato que o Fluminense está bem, nos outros o Fluminense está meio capenga. Não é assim, cara. O Fluminense foi melhor que o Bahia na ida e na volta da Copa do Brasil. O Fluminense passou do América de Cali com uma facilidade imensa. Então, assim, eu acho que é um trabalho que não era ruim. Mas é claro, né, a diretoria do Fluminense não iria demitir o Renato. O Renato que pediu demissão e, como eu disse, para mim ele pede demissão por ele mesmo. Não é por conta da derrota, e sim por conta que ele não aguentou o torcedor xingando ele de burro ontem. E agora, né, segundo ele vai tirar um tempo para descansar a cabeça dele, para dar uma espairecida do futebol. Vamos ver, né, os próximos passos do Fluminense, né? Veremos. Eu devo aparecer nos próximos dias aí, tanto para falar da possível chegada do Ramon Dias no Inter, quanto também desse novo técnico do Fluminense, que não deve demorar tanto assim para trazer um novo treinador. E aí, torcedor, concorda comigo? Discorda? Deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui embaixo, que fortalece demais o meu trabalho. Lembrando que eu também faço conteúdos para o Instagram e para o TikTok, que estão aparecendo aqui embaixo. Inclusive, as nossas lives agora estão sendo de segunda e sexta-feira lá no TikTok, tá certo? Então não esquece de seguir, porque também fortalece demais o meu trabalho. Até a próxima. Valeu, fui e tchau!